Começou a chamar? Pessoal, já vamos começar. Daqui 2 minutos, esperar o pessoal entrar aí. E você que já entrou, me fala se o som tá bom, se o áudio tá bom aí. Se você está conseguindo entender bem o que eu estou falando. Entra aí, se está funcionando no seu. Acho que pode levantar um pouquinho, porque está cortando a cabeça, não tá não? Tem quantas pessoas aí? Pessoal, então boa noite. Nós vamos começar a primeira live. Antes eu quero explicar o porquê que nós estamos fazendo esse tipo de trabalho agora. A Tagarela esse ano, ela vai fazer 5 anos de atuação. Então é uma data muito marcante para que nós consigamos iniciar esse processo de distribuição de conteúdo online. Muitas pessoas me perguntavam, Paulo, por que você não passa o conteúdo online? E eu ainda não estava preparado. Eu não tinha estrutura, o conteúdo ainda não estava bem denso, bem sólido. Então, a partir desse ano, como uma data marcante, que são nossos 5 anos, nós vamos começar a fazer lives com uma frequência maior. Além disso, nós vamos ter vídeos no nosso canal no IGTV, no YouTube. Então, de forma que nós consigamos passar conteúdos que sejam produtivos e que vocês consigam aplicar imediatamente no seu dia a dia profissional e social. Então a Tagarela ela surgiu com esse objetivo de levar para as pessoas a comunicação de uma maneira mais leve, de uma maneira mais profissional. Mesmo que você não tenha tanta habilidade para falar em público, as técnicas, o ambiente, tudo que nós pensamos foi feito para que você consiga se desenvolver. Porque quando você consegue se comunicar com segurança, com autoridade, o seu conhecimento prevalece. E você vai ver o tanto que isso é legal, o tanto que isso aumenta a sua estima. Então a nossa primeira live vai ser sobre comunicação assertiva. O que é comunicação assertiva? Então vamos lá. Primeiro vamos explicar o que é o conceito básico de comunicação. A comunicação, para ela existir, nós temos 2 variáveis. Primeiro, quem emite a informação. E segundo, quem vai receber a informação. Só que não é só isso. Existem dois pontos. Quem emite e quem recebe a informação. Porém, entre esse caminho aqui, existem variáveis de diversas origens. Aqui existe a emoção, o conhecimento, a experiência, o objetivo da informação, entre outras variáveis. E é preciso que você tenha a nítida impressão de que, para que a sua comunicação seja efetiva, essas 2 variáveis, emissor e receptor, precisam estar alinhadas com as demais. Não é simplesmente chegar e falar. Porque se você chegar e falar de qualquer jeito, a informação ela pode chegar
com ruídos. E a partir do momento que você falou, a pessoa entendeu uma coisa completamente diferente, é muito provável que as informações vão ser distorcidas. E nesse momento vai haver uma quebra. Uma quebra no sentido do que você quer passar. Por isso, o que eu quero propor para você, para que a sua comunicação seja assertiva? Pensa, você, qual é o seu objetivo? Qual o objetivo que você tem para passar aquela mensagem? Quais são as formas que você tem para passar essa mensagem? Então, são os meios de comunicação. Quais são os meios? Qual é a estratégia que você vai usar? Qual é a estratégia? Qual é a tática, ou seja, como de fato você vai colocar o seu objetivo em ação? Então aqui a tática. Depois que você fizer isso, você já vai ter um norte muito mais consolidado do que você quer falar. O que eu quero deixar bem claro aqui, a partir de hoje, não fale por falar. Se você falar por falar, o resultado pode ser qualquer um. Então pensa antes de falar. Pensa na estratégia, pensa como que você vai elaborar a sua mensagem, para que tudo isso, no fim, torne o seu resultado cada vez mais forte, cada vez mais firme no seu objetivo. Então aqui, depois que você estruturou isso tudo, você vai começar a pensar também com base na outra pessoa. Então quando você vai conversar, por exemplo, com o seu chefe, como seria uma comunicação assertiva com o seu chefe? Chefes por si só, líderes por si só, têm pouco tempo. Então, o que você tem que fazer? Eu tenho 5 minutos para falar com o meu chefe. 5 minutos. O que é importante? O que realmente é importante eu falar dentro daqueles 5 minutos? E aí eu vou colocar os tópicos. Então, se eu for falar com ele sobre um novo produto, então o que é importante falar sobre aquele novo produto? Preço, funções, concorrência, enfim, eu vou enumerar o que de fato é importante para que eu consiga passar uma mensagem que seja direta, clara e objetiva. Quando eu não faço esse para casa antes, a tendência é que eu fique dando voltas e voltas. Nesse momento a sua comunicação ela perde a efetividade. Porque a pessoa não consegue concentrar na mensagem. Ela fica dando voltas junto com você e aquele objetivo da mensagem não chega com tanta força. Então, uma comunicação assertiva, ela precisa ter alinhamento entre você, entre com quem você está falando e, muito importante também, qual ou quais são as estratégias que você vai utilizar para poder passar essa mensagem. Então, com base nisso, esse é o primeiro contato que nós vamos ter. Em outras lives, nós vamos falar mais aprofundadamente sobre cada uma dessas fases aqui e como que elas devem ser trabalhadas. Mas pense sempre, você, a outra pessoa e as variáveis que estão fora de contexto, fora de controle em relação a você e em relação àquela outra pessoa. Então, você, pessoa, variáveis. Com base nisso, você vai ter uma comunicação mais assertiva, uma comunicação mais produtiva. Então não coloque na sua cabeça, para a comunicação ser assertiva eu tenho que falar muito, eu tenho que falar bonito, eu tenho que encher minha frase de termos técnicos. Não. A assertividade ela vai acontecer quando tiver uma mensagem limpa, clara, circulando entre essas 3 variáveis aqui.
Então continue acompanhando que em breve nós vamos ter uma live mais completa sobre isso aqui. Então esse foi o primeiro ponto que eu trouxe para vocês hoje, que é para pensar em relação à comunicação assertiva. Segundo ponto, que muitas pessoas me falam no direct, no WhatsApp, que é o seguinte: Paulo, eu sou muito tímido, eu não consigo falar. Eu posso fazer teatro, eu posso fazer oratório, eu posso fazer qualquer coisa que eu não vou conseguir falar. Engana-se. Independente do seu estilo, se você é muito tímido, se você é extrovertido, não importa. A importância que você tem que dar é para a assertividade da sua mensagem, que foi isso que eu falei anteriormente. Então, se você é tímido, você é uma pessoa extremamente tímida, o que você tem que ter em mente? Segurança, credibilidade e, por fim, esses dois irão gerar autoridade. Como assim segurança? Como você vai ter segurança para passar uma informação? A partir do momento que você começar a estudar cada vez mais sobre aquele seu conteúdo. Quanto mais você dominar o conteúdo, mais seguro você vai estar para falar. Então, se eu comecei hoje a minha primeira apresentação sobre gás, eu não sei muita coisa sobre gases. O que eu vou fazer? A minha primeira apresentação ela vai ser menos. Ela não vai ser tão segura, porque eu não domino o assunto. A próxima já vai ser o menos com mais, porque eu já criei um pouco de autoridade. Além disso, eu já tenho conteúdo aqui. Eu já estou mais rico de conteúdo. Então, a segurança ela vai vir a partir do momento que você estudar cada vez mais e quando você passar a praticar. A primeira vez que você fizer uma apresentação, quando eu falar, gente, aqui nas nossas lives, apresentação, entenda, qualquer momento que você estiver com a palavra. Então, a partir do momento que você faz a primeira apresentação, a segunda, a terceira, isso vai começar a criar uma segurança em você. O seu cérebro já vai entender que você é capaz de fazer aquilo. E aí a próxima vai ser mais seguro, mais seguro, mais seguro, mais seguro. Então, elemento segurança. Tenham em mente treino, prática e muito estudo. Assim você vai conseguir atingir um nível bem considerável de segurança. Credibilidade. De onde que vem esse termo credibilidade? Credibilidade é... Vamos lá. Se eu chego e falo com vocês assim, gente, nós vamos falar de oratória, porque a comunicação, eu sou um cara que falo muito bem, eu não estou passando credibilidade. Por quê? A credibilidade é, você é o que você faz. Se eu estou falando que eu sei falar em público, que eu vou conseguir passar as informações, eu tenho que assumir esse papel. O que eu faço, o que eu falo, precisam estar alinhados. E a partir disso, eu vou ter credibilidade. Gerei segurança, faço o que eu falo, por consequência, eu vou gerar autoridade naquele assunto. Se eu escuto alguém que fala, me transmite segurança, ela é um exemplo para mim naquilo que ela está falando. Consequentemente, ela vai se tornar uma autoridade. Então, o que eu quero? Que sempre que quando você for pensar em comunicação, em oratória, em apresentações, que você lembre do Paulo Felipe da Tagarela School. Para isso, cada vez mais eu estudo, cada vez mais eu me exponho em apresentações para que eu mostre para você que é possível fazer dessa forma. E por fim, esse elemento autoridade vai crescer cada vez mais. Então, o que eu quero provar para você? Que se você é tímido, não conversa nem na sua casa, mas quando você coloca esses 3 tópicos na sua mente, que você consegue atingi-los, eu tenho certeza
que você vai conseguir fazer apresentações mais seguras e mais efetivas. Então, tímido ou não, tire isso da sua cabeça. Eu sou tímido, não vou falar. Vai falar sim. Vai falar sim porque você tem conhecimento, você tem experiência, você pode agregar muito para as pessoas. Então, esse aqui é o segundo tópico que nós vamos trabalhar muito em outras também, em outras lives. Então, sou tímido? E daí? Sou tímido? Que tem? Vai lá e faz. Vai lá e deixa as coisas fluírem. Mais uma vez, com estratégia, tendo esses elementos como base da sua fala, como base da sua postura. Agora, mais um tópico que vocês mandaram no direct essa semana, que foi o seguinte: Paulo, eu escuto muito falar sobre persuasão. Ok, vamos lá. Persuasão versus manipular. Gente, vocês vão reparar que durante todo o conteúdo vocês não vão escutar eu falando oratória, a arte de manipular pessoas, a arte de falar bem, a arte de não sei o quê. Não vou falar isso. Porque eu não considero que seja uma arte. Eu considero que seja uma função, uma habilidade humana que pode ser potencializada. Então, em momento algum, você vai escutar eu falando que você vai escutar o que eu estou falando e vai virar o Faustão. Em nenhum momento você vai escutar isso. Você vai escutar que eu vou conseguir levar para você elementos para trazer segurança para a sua fala. Ferramentas nas suas mãos para que você consiga se comunicar de uma maneira mais segura e mais assertiva. Então vamos diferenciar esses dois aspectos aqui. Quando eu falo manipulação, eu estou imaginando a pessoa aqui embaixo e eu com as cordinhas e ela como se fosse uma marionete. Então eu vou falando algumas questões para que a pessoa faça o que eu quero, independente se ela quer ou não. Então é o que eu quero. Eu estou manipulando para que ela faça o que eu quero, sem que ela faça algo que seja de fato bom para ela. Já aqui na persuasão, entra dentro daquilo que eu falei anteriormente, que é a questão da credibilidade, do exemplo. Então, se eu quero falar para você que falar em público é fácil, que é tranquilo, que você consegue, só que eu chego aqui e eu faço completamente o contrário, eu não estou tendo credibilidade. Consequentemente, essa falta de exemplo não está gerando persuasão. Ué, o cara está falando que é fácil falar, mas ele mesmo não fala. Que coisa estranha é essa? Então, se você quer que isso aqui, persuasão, seja muito mais fluida, muito mais natural, sem confundir com manipulação, foque em um elemento principal. Exemplo. Se você quer vender um produto, mostre para aquelas pessoas que você mesmo compraria aquele produto. Que aquele produto é bom para você. Porque quando você vende algo só para empurrar a goela abaixo da pessoa e você mesmo não usa, faltou o quê? Credibilidade. Consequentemente, não teve exemplo e não vai haver a persuasão. Se você ficar insistindo naquele mesmo conceito, batendo naquela mesma tecla o tempo todo, provavelmente você vai chegar nesse nível aqui, de manipulação. Ou seja, a pessoa vai comprar o seu produto porque ela está de saco cheio de ficar te escutando. Aquele produto não é o que ela precisava, mas você foi tão chato, tão incisivo, que ela comprou. Porém, todavia, essa vai ser uma compra muito provável que única. Porque aquela pessoa comprou para se livrar de você. Então associe sempre. Se eu quero passar alguma coisa, que eu seja aquela coisa. Aí sim a pessoa vai confiar, vai gerar aquela credibilidade, por consequência vai gerar a autoridade e por fim você vai atingir o nível de persuasão
e, consequentemente, de autoridade alinhada com a expectativa que a pessoa tinha em relação a você. Então, nunca confunda persuadir, ou seja, exemplificar, por manipular, por ser malvado, por ser incisivo demais, por ser muito chato. Tome cuidado com essas variações. Nós também vamos falar mais sobre isso e como aplicar isso no dia a dia quando você estiver na empresa e até mesmo no seu dia a dia social, no seu dia a dia com seus amigos. Nós tivemos também outro aspecto levantado durante a semana no nosso direct, que é: Paulo, eu quero empreender, mas eu não consigo apresentar um pitch de vendas da minha empresa. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou empreender? De fato, você está numa encruzilhada. O empreendedorismo é o seguinte: o empreendedor ele é uma pessoa que sonha. E não adianta eu sonhar e deixar esse sonho só comigo. Não adianta eu sonhar e não passar a mensagem para as pessoas. E como que eu vou passar isso? Eu sonhei, eu preciso começar a comunicar o meu sonho. Eu preciso começar a validar a minha ideia. Então, se eu tive uma ideia de abrir uma startup que faz cachorro-quente, eu tenho que perguntar às pessoas se elas querem cachorro-quente, qual o tipo de cachorro-quente que elas querem, qual o tipo de atendimento que elas querem. Eu preciso transformar esse meu sonho em algo mais tangível, em algo que as pessoas consigam imaginar o que eu quero propor. E eu só vou conseguir fazer isso me comunicando. Então pensa o seguinte: eu sou empreendedor, eu tenho que lidar o tempo todo com pessoas. Ah, mas a minha empresa é de tecnologia. Ok, mas quem vai consumir o seu produto? Pessoas. Quem vai auxiliar você no desenvolvimento do produto? Pessoas. Então você tem que ter a lógica de que tudo isso aqui, você como empreendedor, você como dono do sonho, precisa conectar com as pessoas. Para isso, nós já falamos aqui alguns aspectos: comunicação assertiva, pensar em você, pensar na outra pessoa, pensar como chegar até aquela outra pessoa, a questão de não querer manipular, mas sim persuadir por meio do exemplo do seu sonho, que o seu sonho ele é real, que ele pode contribuir com muitas pessoas, ou seja, passar a sua energia para as pessoas. Então, quando você tem uma ideia, de nada adianta ter uma ideia espetacular se você não consegue replicar essa ideia. E mais uma questão: quando eu estou dentro desse modelo de empreendedor, entra mais uma variável, que é a variável investidor. Você vai precisar trabalhar com investidor, ou com sócio, ou com um cliente final, ou com a comunidade. Você vai precisar comunicar com pessoas o tempo todo. Então pensa o seguinte: o meu sonho, como que eu posso deixar esse meu sonho vivo na mente das pessoas? E mais uma vez, se você for tímido ou não, não importa. O seu sonho ele é maior. E se você é tímido e deixa isso travar o seu sonho, imagina quantas pessoas vão ser privadas de uma ideia que pode ser muito boa. Não faz sentido nenhum. Então passe a sua mensagem, faça com que as pessoas comprem o seu sonho. Não estou falando comprar monetariamente só, não. Eu falo comprar no sentido de se envolver com a ideia. Nesse momento que você conseguiu gerar conexão, gerar sentimento, a pessoa vai agregar muito para a sua ideia, muito para o seu sonho. Então, se você é um empreendedor e não quer falar, você está no lugar errado. Você vive, o seu sonho vive, tudo que você está fazendo naquele momento existe por causa de pessoas. Então pensem nisso.
Empreendedor sonha, sonha, comunica, comunica, pessoas geram resultados. Percebam como que a comunicação ela é um pouco mais estratégica do que simplesmente chegar e falar. Simples mas precisa ser pensada antes. Porque quando você chega e faz qualquer tipo de apresentação, você fala de qualquer jeito, pode ter certeza que a mensagem não vai chegar com todo o potencial que ela poderia. Quando você para 5 minutos, 10 minutos antes e pensa em tudo que você vai falar, o que pode dar certo, o que pode dar errado, objeções, enfim, como você pensa a sua fala de uma maneira mais macro, tudo vai fluir melhor. E para finalizar a live de hoje, nós vamos falar sobre uma questão que é um mito, que é um tabu, que é o seguinte. Isso aqui eu resumi, muitas pessoas falaram algo parecido com isso, que é o seguinte: eu tenho medo de falar. Quando eu vou falar, eu penso que eu vou desmaiar. Eu não tenho preparo, eu sou o pior, eu não consigo e por aí vai. O que eu quero propor para você que tem esse pensamento, ou para todos que estão assistindo nesse momento? Pense na comunicação como uma forma de oportunidade. Uma forma de conectar você com pessoas, uma forma de conectar você com sonhos, com coisas boas. A partir do momento que você teve a oportunidade de falar, é uma oportunidade de você transmitir algo bom para alguém. Imagina um dia que você chegou no ambiente de trabalho e aquela pessoa está muito concentrada lá, concentrada. Só que por dentro ela está moída. Ela precisa escutar alguma coisa boa para que o dia dela seja mais leve. E aí você chega e pergunta: como você está? Como foi seu dia? Como está o seu filho? Olha como que uma palavra cria uma oportunidade de você criar conexão com aquela pessoa. Então, não tenha medo da comunicação. A comunicação, se ela for pensada estrategicamente, se ela for bem elaborada, você nunca vai ter ela como vilã. Pelo contrário, ela sempre vai agregar para a sua vida. Você não estuda, você não trabalha, você não vive experiências à toa. Você ganha isso tudo para poder compartilhar com as pessoas. Então tenha a comunicação como uma oportunidade. Esse é o meu grande objetivo com todos os meus alunos. Nesses 5 anos, nós já formamos mais de 1.500 pessoas. E uma coisa que eu deixo muito claro com eles, que independente de técnica, de falar bem, de gesticular bem, de olhar na hora certa, de andar na hora certa, independente disso, da parte técnica, se eles conseguirem entender que a comunicação ela é algo do bem, é algo que serve para complementar, para agregar, o meu papel já foi bem feito. Porque oratória não é chegar e falar. Gente, tem aquele clichê que falar até papagaio fala. Mas você precisa falar para que tudo que você tem de bom passe para as pessoas. Palavra tem poder? Sim. Já escutaram isso? Palavra tem poder. Então, se você consegue mandar uma frase, uma palavra que agregue valor para aquela pessoa, a sua imagem vai ser uma imagem muito firme na mente daquela pessoa. Vai ser uma imagem muito boa. E o contrário também. Se você falar algo desagradável para aquela pessoa, com certeza ela vai lembrar daquele momento. Então a palavra ela tem o poder de jogar as pessoas para cima ou então de detonar. Pensa muito bem antes de falar. E a partir de agora, acompanhe sempre o meu Instagram, que eu vou postar mais e mais conteúdos e lives mais aprofundadas nesses 5 aspectos que nós falamos aqui. Comunicação assertiva, controle de timidez, não manipular as pessoas, empreendedorismo e comunicação. Então, tudo que envolve comunicação de uma maneira prática, de uma maneira que vocês consigam aplicar
no dia a dia, nós vamos trabalhar aqui sempre. E mais uma questão que eu quero deixar aqui. Quando você tiver qualquer ideia, qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira debater, pode mandar no direct que o seu assunto, tenha certeza, ele vai vir aqui para o nosso Flipchart, para a gente poder discutir, poder crescer juntos. O objetivo aqui é agregar. E de fato eu aprendo muito com vocês e eu espero que vocês também consigam aprender cada vez mais com o nosso conteúdo, com a Tagarela e que tenham a comunicação como uma ferramenta para crescimento cada vez mais e mais. Mas lembre-se, crescendo, fazendo bem, agregando, juntando pessoas e tirando seus sonhos do papel. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês e na semana que vem nós vamos divulgar uma nova live. Até lá, um abraço.